Em comissão de fiscalização financeira e controle, o deputado federal Eduardo Bolsonaro indagou a socióloga do PT que ocupa o cargo de ministra da Saúde em relação à obrigatoriedade da picadinha em menores, que passará a ser obrigatória em 2024. Além disso, o deputado fez questão de ressaltar que países que obrigaram seus cidadãos a tomar a picadinha tiveram que pedir desculpas pelo erro em implantar tal política. Vale lembrar que, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, a socióloga disse em suas redes sociais que, abre aspas, quem não tomar a picadinha sofrerá duras consequências, fecha aspas. E passa a palavra agora ao requerente, deputado Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. É importante iniciar desconstruindo narrativas, lembrando que o governo Bolsonaro comprou mais de 600 milhões de vacinas, portanto não existiu qualquer tipo de desmonte no sistema de vacinação nacional. O Brasil foi tão abençoado e superior a outros países que o brasileiro podia até escolher qual tipo de vacina ele deveria tomar. Lembrando que o primeiro vacinado no mundo ocorreu na Inglaterra, no dia 8 de dezembro de 2020, e pouco mais de um mês depois o primeiro vacinado foi no Brasil, exatamente no mesmo dia em que a Anvisa liberou a vacina, que autorizou o uso da vacina da AstraZeneca e da coronavírus. Ainda lembrando também da AstraZeneca e da Coronavac. Ainda lembrando também que todas as vacinas, essas 600 milhões de doses compradas pelo Brasil e aplicadas no Brasil, foram compradas pelo governo federal. Ainda falando sobre o desmonte, nessa minha breve introdução, relembro que das últimas 6 campanhas eleitorais, o PT ganhou 5 para presidente. E então, uma matéria aqui, que vem a bom momento falar, do Observatório de Política e Gestão Hospitalar, a apuração do CFM aponta para uma perda de mais de 34 mil leitos nos últimos 8 anos. A análise aqui é feita de 2010 a 2018, englobando então o governo Lula da Silva e Dilma Rousseff. Então, essas consequências que a ministra apresentou, o cenário ruim que ela tem que resgatar a saúde brasileira, certamente isso se deve aos governos do PT, notoriamente governos que bateram recorde em escândalos de corrupção. Se não tivessem roubado tanto, talvez não teríamos um sistema tão ruim com relação a essa fotografia da saúde. O primeiro argumento que eu trago aqui, senhora presidente, é do fato da Dinamarca ter em setembro de 2022, desde setembro de 2022, não indicava mais vacinas para a Covid-19 para qualquer pessoa com menos de 50 anos de idade. Os riscos, desde aquela época, superavam os possíveis benefícios. A indicação poderia ocorrer apenas em pessoas com múltiplas comorbidades de alto risco e apenas depois de uma avaliação médica criteriosa. Agora, desde setembro de 2023, esse limite subiu ainda mais, foi para 65 anos, no mínimo. Além disso, sempre de modo voluntário, nunca obrigatório. Está aqui o documento do Ministério da Saúde da Dinamarca, que vai em total contraposição a essa atual política do governo federal brasileiro. Pergunto, a Dinamarca, reconhecidamente um dos países menos corruptos do mundo, fez um cálculo de risco e benefício e concluiu que as vacinas da Covid-19 são indicadas apenas para idosos. Porque não avaliam os pareceres dos médicos e cientistas de um dos governos mais honestos do planeta, que se fundamenta em evidências científicas para orientar as políticas de saúde da sua população. Porque o Brasil estaria indo na contramão da Dinamarca. No começo, as autoridades dinamarquesas chegaram a indicar vacina da Covid-19 para menores de 16 anos. Vale um parênteses aqui. Durante a pandemia brasileira, não houve pedidos para a construção de UTIs infantis para tratar as nossas crianças e adolescentes de Covid-19. Em junho de 2022, depois de terem os dados de efeitos colaterais, o ministro da Saúde, Soren Broström, pediu desculpas pela indicação. Abre aspas. As vacinas não foram predominantemente recomendadas para o bem da criança, mas para garantir o controle da pandemia, fecha aspas, afirmou. Soren também disse que ficou claro que as vacinas não eram muito eficazes na prevenção das infecções. E aí, eu faço uma pergunta à ministra, qual é a eficácia das vacinas para que a gente analise com qual periodicidade elas devam ser aplicadas? Se Vossa Excelência teria esse estudo a ser feito, se teria o estudo feito para indicar essa periodicidade. A Dinamarca avaliou os riscos e benefícios e concluiu que as crianças estavam sendo usadas como escudos humanos. E mesmo para isso não servia, pois não interrompem a transmissão.
Devido a isso, tiveram a coragem de pedir desculpas. Por que no Brasil continuam a promover esse produto farmacêutico? Vale lembrar que no tweet de Vossa Excelência, quando, do dia da implementação dessa nova política da obrigatoriedade de vacinação, Vossa Excelência postou uma entrevista no qual diz que haverá consequências para quem não se vacinar. De maneira muito, poderia até dizer, antidemocrática, não compartilhando com a sociedade brasileira o que foi levado em consideração para a construção dessa política. É uma política de goela abaixo. E finalizo, além da periodicidade, perguntando se existe um estudo do Ministério da Saúde acerca do crescimento das mortes súbitas de 2021 para cá, quando se iniciou a vacinação contra a Covid-19. Obrigado. Bom, deputado Eduardo Bolsonaro, eu devo dizer que eu tenho um agradecimento a fazer à Comissão Especial de Covid, a Comissão Externa de Covid, que ela foi fundamental para a medida provisória assinada pelo então governo do presidente Bolsonaro, para que pudesse ser desenvolvida, produzida a vacina na Fiocruz. Foi um trabalho intenso do Parlamento brasileiro, junto com toda a discussão que fazíamos como instituição. Por isso nós conseguimos. Da mesma forma, eu testemunhei a reunião em que governadores de todos os partidos pediam para que fosse assinado o acordo com o Instituto Butantan. Esse acordo demorou uns 3 meses para ser assinado. E da mesma forma que todos testemunhamos a dificuldade de incorporação da vacina da Pfizer. Na época, apesar de eu estar à frente da incorporação tecnológica da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, com o princípio, inclusive, que a vacina não deveria ser lucro e que foi representada pela farmacêutica AstraZeneca, apesar de eu estar nessa condição, eu fui a primeira e estava nessa reunião com os governadores, com o presidente da Fiocruz, junto com o presidente do Instituto Butantan, a afirmar que o Brasil não poderia ter uma única vacina, ainda mais numa situação de epidemia. Então, a situação de pandemia coloca uma série de questões especiais em que não se compara vacina. Isso é até um malefício, ficar se comparando vacina numa situação de emergência. Com relação ao que é a eficácia das vacinas, isso já está também devidamente atestado em artigos de pesquisadores da London School of Hygiene, da Inglaterra, da Universidade de Oxford, pesquisadores do Grupo Brasileiro, que é reconhecido internacionalmente como referência para os estudos de eficácia da vacina de Covid, que eu já mencionei na apresentação inicial. Essa efetividade na aplicação se dá para as mortes e para os casos graves, portanto, reduzindo hospitalizações. Esse é o consenso estabelecido pela ciência. No mais, é jogo de palavras. Isso está bem estabelecido pelas fontes mais confiáveis da ciência em todo o mundo e no Brasil, sendo o Brasil parte dessa comunidade internacional. Então, é o que eu tenho que dizer com relação a essa questão. Também, eu quero dizer que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma foram responsáveis por programas que impactaram de uma forma efetiva a saúde da população brasileira. E é isso que nós estamos retomando, além de inovações necessárias para um quadro de saúde mais complexo. Então, programas como a Farmácia Popular, o programa que em qualquer pesquisa de opinião extremamente bem visto pela população, garantindo acesso a medicamentos. Programa como Mais Médicos, que nós vamos chegar a 28 mil médicos em atendimento no nosso país. Programas como a expansão da saúde da família, que ocorreu entre os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, com impacto fundamental em redução de mortalidade infantil e melhoria da qualidade de vida. Programas como Bolsa Família, que hoje parece consenso, mas que foi duramente atacado pelos setores conservadores da nossa sociedade. Um programa que foi responsável também pela redução, não só de mortalidade infantil, mas de várias doenças. Portanto, eu repudio também, já que a palavra repudia é tão usada com tanta frequência aqui, eu repudio essas insinuações em relação aos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma, e faço isso com dados, faço isso com informações, há um conjunto de artigos sobre as afirmações que fiz em relação ao Bolsa Família e os programas da área de saúde. Portanto, a vacinação é uma política pública que nunca foi partidarizada nesse país, nunca foi. Eu sou testemunha como estudiosa da vacinação que fui nos meus tempos de pesquisadora da Fiocruz, publicando vários trabalhos sobre isso. Lembro, entre outros nomes, Dr. João Batista Rizzi, e todo o seu trabalho na questão das imunizações, Dr. Ciro Quadros e todos os outros nomes de referência. Infelizmente, o tema tornou-se um tema politizado. Eu acho que a política é uma dimensão importantíssima, mas ela não pode nos desviar do cerne maior da saúde, que é proteger a vida, que é salvar vidas, e é com essa orientação que nós incluímos a vacina de Covid-19 para crianças no calendário de vacinação anual. Então, pelo visto aqui, o governo da Dinamarca está muito atrasado em relação ao Brasil, um dos governos menos corruptos do mundo. Há muito tempo já fala da questão de vacinação apenas para maiores de 65 anos de idade, inclusive tendo pedido desculpas pelas suas políticas anteriores, que se parecem com as brasileiras de agora. O Brasil vai cometer um erro, já tendo outro país errado antes do Brasil. Vamos copiar o erro. E também diz aqui que a apuração do CFM, o Conselho Federal de Medicina, mas parece uma fake news, falando das 34 mil leitos que foram perdidos entre 2010 e 2018, períodos aqui de governo do PT. Além disso, a ministra, em que pese ter exposto aqui, falado de Bolsa Família e outras políticas, ela não respondeu de maneira objetiva se existe um estudo sobre a eficácia da vacina, de maneira a colocar de quanto em quanto tempo seria necessária essa vacinação, a cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, e também se existe um estudo acerca do crescimento de mortes súbitas, porque parece que o mundo inteiro está vivendo uma epidemia de mortes
mortes súbitas, né, prezador Osmar Terra. Parece que está coincidindo com a questão da vacina, mas vale lembrar aqui o que diz a bula da Pfizer. A bula da Pfizer, com a vacina da Pfizer, que não foi atrasada pelo presidente Bolsonaro, a Pfizer queria entrar aqui com aval apenas do presidente, sem qualquer tipo de responsabilização por efeitos colaterais. Se o presidente hoje é investigado, né, por talvez ter molestado uma baleia, o que teria acontecido se caso o presidente Bolsonaro tivesse autorizado o uso da Pfizer aqui, atropelando a Anvisa? Tão democrático de que é, esperou o parecer técnico-científico da Anvisa para aplicar a primeira vacina, né, aqui no país. Mas vale lembrar aqui a bula da Pfizer. Ela diz que a vacina não é recomendada para quem tem alergia à injeção, se ficar nervoso ou já desmaiou com alguma injeção, se estiver com febre, problemas de hemorragia, se estiver com alguma infecção, se tiver o sistema imunológico enfraquecido, se estiver grávida ou em amamentação e tem como possíveis efeitos colaterais miocardite e pericardite, ou seja, pode levar a óbito através de ataque do coração, e também já foram relatados, na bula da Pfizer está dizendo, que já foram relatados após a vacinação, abre aspas, normalmente os casos ocorreram com mais frequência em homens mais jovens e após a segunda dose, fecha aspas. Eu não consigo entender por que está querendo se tratar de obrigatoriedade justamente naquele grupo de pessoas menos suscetíveis a ter óbito por conta de Covid. Será que não é muito extremo obrigar o filho do pobre a se vacinar? Porque o pobre, ele não faz exames com periodicidade. Talvez ele seja a pessoa com a sua imunidade fraca, vai tomar a vacina para não perder o seu benefício, para que ele não seja jogado pelo governo Lula na miséria. Vale lembrar ainda, né, a ministra ressaltou aqui que depois de vencer aqui a resistência conservadora, é que hoje se aceita o Bolsa Família. A primeira pessoa a falar nisso foi Milton Friedman, um liberal, quando ele falava do imposto de renda invertido. Isso daí não tem nada de novidade do governo Lula. O governo Lula ele apenas pegou a política da FHC, uniu o Vale Gás, dentre outros benefícios, e colocou um nome bonitinho, deu uma maquiagem para dizer que é do PT. Não é do PT. E graças ao governo Bolsonaro, hoje, né, eu não sei se mantém essa política, mas quem tinha o Bolsa Família, podia trabalhar. Ele não era escravo do Bolsa Família para ser usado na época de eleição, dizendo que, olha, vote aqui no candidato do PT, porque se votar no outro, você vai perder o seu Bolsa Família. Não. Hoje o cara recebe Bolsa Família e pode trabalhar recebendo por 2 anos o Bolsa Família. Política do governo Bolsonaro para tirar as pessoas da pobreza. A Suíça, desde abril de 2023, também um dos países menos corruptos do mundo, foi um pouco além da Dinamarca. Depois de um rigoroso cálculo de risco e benefício, os cientistas suíços concluíram que as vacinas traziam mais riscos que benefícios à população em geral. Pergunto, ministra, o governo da Suíça é negacionista? É antivacina? Será que o governo da Suíça é genocida, igual o governo da Dinamarca? Ainda é possível um médico recomendar na Suíça a vacina, desde que ele assuma as responsabilidades. Coisa que não ocorre aqui com o governo brasileiro, que quer obrigar as pessoas a vacinarem seus bebês de 6 meses de idade.